Estamos em julho e durante este mês ocorre a campanha Julho Verde, que visa conscientizar a população sobre o câncer de cabeça e pescoço. Sobre esse assunto nós conversamos agora aqui com a oncologista Andréa Oliveira. Andréa, obrigada mais uma vez pela sua presença aqui. Obrigada mais uma vez por estar aqui conversando. Sempre muito bom ter você, principalmente quando a gente fala sobre esse assunto. Vamos começar explicando então o que é o câncer de cabeça e pescoço para o pessoal de casa. Bom dia a todos. O câncer de cabeça e pescoço é o câncer que se desenvolve, na verdade, na região da boca, da cavidade oral, aí a gente fala na língua, nos lábios, câncer que se desenvolve nos seios paranasais, na laringe, na faringe, tá? De uma forma geral, é onde tem as células de revestimento, tá? E o nome, na verdade, que agrupa várias doenças, porque a gente, quando fala, está agrupando todas essas doenças de uma só vez. Quando a gente coloca todas elas juntas, como eu disse, câncer de faringe, câncer de boca, câncer de lábio, câncer de laringe, são aproximadamente 41 mil casos esperados, né? Nossa. Ficando atrás só do câncer de próstata, quando a gente soma todas elas juntas. Certo. E por que é importante, Andréa, que a gente tenha um mês voltado para conscientizar a população sobre esse tipo de câncer? A campanha Julho Verde é uma campanha nova, desde 2016, não é tão antiga como outras campanhas. Exatamente pela prevalência, né, pela quantidade de casos que vem crescendo, por hábitos, na verdade. É um câncer muito propício em quem fuma, em quem bebe e fuma, né? Agora também a gente está tendo um aumento da incidência em pessoas mais jovens por conta do HPV. Sim. Então a gente, de fato, precisa esclarecer a população. E diferente de alguns cânceres, a gente não consegue fazer um rastreio, digamos. Para câncer de mama, a gente tem a mamografia. Para o câncer de próstata, a gente tem o PSA. Para o câncer de cabeça e pescoço, não. É um câncer que a gente precisa estar, de fato, se observando, indo regularmente para o médico, indo regularmente para o dentista, também é um profissional que acaba dando muito diagnóstico, tá? E por isso a importância da gente, porque o diagnóstico precoce faz diferença. Certo. Ô André, assim, tem pessoas que têm algum tipo de predisposição, se assim a gente pode falar, para se ter esse tipo de câncer? Você falou aí sobre o fumo, sobre a bebida, né? Isso vai ajudar? Diferente de alguns cânceres que existem uma história familiar, realmente, digamos, câncer de mama. Então, novamente, várias pessoas, histórico na família. O câncer de cabeça e pescoço não tem tanta história familiar, não. Quando a gente fala até em tireoide, que também é incluído, a gente ainda pode falar um pouco de história familiar. Mas, de uma maneira geral, não. Então, é um câncer que a gente precisa, como eu falei, o principal fator de risco é o tabagismo e etilismo. Quando a gente vai, os pacientes que chegam até a gente, 75% aproximadamente fumaram em algum momento da vida, ou pararam, ou ainda fumam, tá? Ou tem o álcool, como eu disse, também como fator. E o HPV, então, realmente é um câncer que a gente precisa estar mudando o hábito, a prevenção é dar o diagnóstico precoce. Tá? É verdade que na maioria dos casos ele só é detectado em estágio avançado? Exatamente, por não ter um rastreio. E por muitas vezes a gente não vai ao médico, começa a sentir alguma coisa, ali está sentindo, apareceu uma lesão, a úlcera que já faz um tempinho, mas você posterga, né, demora a procurar atendimento. É um câncer que, pelo menos no Brasil, a maior parte das pessoas, dos pacientes, será diagnosticado com um estágio, como a gente fala, localmente avançado ou metastático. Então, 60% dos casos, geralmente, são diagnosticados nessa fase. E o que é que isso implica? No tratamento. Geralmente é um tratamento um pouco mais agressivo, tá? A possibilidade de cura, quando a gente dá o diagnóstico com a lesão pequenininha, é de 90%. A possibilidade de cura, quando a gente dá um diagnóstico numa doença mais avançada, cai para 40%, 30%. Então, realmente faz diferença de quando a gente dá o mais da tempo do metade, diagnóstico. né? Cai muito. Sintomas. Quais são os principais sintomas que as pessoas elas devem ficar em alerta? Atentas. Geralmente alguma úlcera, uma afta na boca que persiste por mais de 15 dias, na verdade por mais de 3 semanas a gente fala. Surgiu alguma manchinha branca, que a gente chama de leucoplasia ou eritroplasia, que já são manchas avermelhadas, que também persistem ali na boca por um tempo, né?
caroço na região, que são os nódulos, né? Algumas vezes linfonodos na região do pescoço, na região aqui do queixo, que a gente chama do mento. Dificuldade, geralmente, o que eu vou falar agora, que é a dificuldade de deglutir, de engolir, já é um estágio um pouquinho mais avançado, tá? Rouquidão também, quando a gente fala de tumores de laringe, faringe, a gente tem rouquidão. Dificuldade de você sentir um incômodo, como se fosse alguma coisa, realmente algo na boca que tivesse dificuldade de deglutir. Algumas vezes pode ter, de fato, falta de ar, a gente está falando da boca aqui, tem um canal por onde passa o ar, né? Quanto maior o tumor, geralmente mais sintomas vai dar. E outro sintoma que acaba sendo bem importante é o emagrecimento, principalmente quando a gente está com um estágio mais avançado. Sim. Exatamente pela dificuldade de comer, né? Muita gente gosta de tomar um vinhozinho, né? Tem aí alguma relação o vinho com esse tipo de câncer? Tem algumas pessoas que elas estão se colocando em risco porque estão tomando vinho exageradamente? A gente, quando fala não deixa de ser álcool, né? Sim. O álcool em si, ele tem o que a gente chama de, é uma substância carcinógena. Ele produz substância que pode levar à mutação. Claro, é diferente se eu tomo um copinho de vinho hoje ou se eu tomo vinho em excesso sempre, cerveja, enfim. Álcool tem um metabólico ativo, que a gente chama que é o acetaldeído, que é um carcinógeno. Então, alguns estudos vão falar de quantidade, não. É saber usar com moderação, né? O problema do câncer de cabeça e pescoço, além do álcool, não é que você tomar um vinhozinho hoje e você está numa reunião com os amigos e você vai tomar novamente. É aquela pessoa que toma em excesso, que toma realmente sempre. Então, de preferência não usar, mas a gente sabe como é difícil. Como é prazeroso também tomar o vinhozinho e como tem esses benefícios também tomar, né? A questão realmente é o excesso. Tá, então vinho e os outros álcools, né? Também os outros tipos aí de bebida alcoólica. Sim. Quanto menos, melhor. Melhor. Muito bem, quanto menos melhor, tá? Como é que é feito o tratamento desse tipo de câncer? Segue realmente aquela linha da quimioterapia, radioterapia? É um câncer que geralmente, quando pode ser feito, o tratamento é cirúrgico. Então, quanto antes, mais cedo, diagnóstico precoce, o tratamento principal, inicial, é a cirurgia. É a cirurgia. Tá? Muitas vezes a gente, além da cirurgia, por algum motivo, às vezes o câncer está um pouquinho maior do que a gente esperava, a gente vai precisar complementar com rádio, ou com quimio, ou com os dois. Porém, algumas vezes a gente tem a possibilidade também, quando a gente fala de preservação de laringe, algumas vezes a gente, em vez da cirurgia, pode fazer quimio e rádio com o mesmo benefício. Então, vai depender da localização e vai depender principalmente do estágio. Tá. Algumas vezes, o paciente com o que a gente chama de uma doença localmente avançada, um estádio 3, uma doença um pouco, já não tão pequena, a gente já não consegue operar. Para operar, eu vou ter que fazer uma cirurgia, que eu tenha certeza que eu vou conseguir tirar tudo e com uma margem de segurança. Quando eu sei que isso não é possível, a gente vai fazer o tratamento de quimio e rádio com proposta curativa. Certo. Pode ter efeitos colaterais? Pode. A gente está falando de um órgão, de uma região aqui que é a boca, como eu disse, a gente se alimenta. Então, durante, tanto para a cirurgia ou pós-cirúrgico, mas principalmente quando a gente faz quimio e rádio, o paciente tem, às vezes, pode ter o que a gente chama de mucosite, é quando tem úlceras, aftas na cavidade oral, uma inflamação da mucosa, né? Da camada de revestimento. Às vezes a gente precisa passar uma sonda nasointeral enquanto o paciente está fazendo o tratamento para garantir uma via de acesso alimentar, ou o que a gente chama de gastrostomia, fazer uma aberturazinha para poder também estar alimentando, o paciente está alimentando. É o principal sintoma, na verdade, é o que acaba debilitando mais. Porém, é passageiro. Enquanto você está fazendo o tratamento, depois você, de fato, melhora. O tratamento em si, cirúrgico, dependendo da região, muitas vezes não é uma cirurgia simples, é um processo também de restabelecimento um pouquinho mais lento. A gente está falando de cirurgias, às vezes, mutilantes, dependendo da região. Só que hoje, de fato, a gente está conseguindo cada vez mais operar melhor com um efeito, uma consequência menor para o paciente. Então vamos reforçar como é que se pode prevenir esse tipo de câncer? Então, se você fuma, por favor, pare. Diminua ao máximo. A gente, como eu disse, o principal fator de risco realmente para o câncer de cabeça e pescoço é o tabagismo, é o cigarro, tá? Ele pode aumentar de 5 a 25 vezes
a possibilidade de alguém ter um câncer de cabeça e pescoço comparado àquela pessoa que não fuma. Quando eu falo de tabagismo e etilismo, eles não se somam, na verdade eles se multiplicam. Então, a probabilidade de alguém ter um câncer de cabeça e pescoço quando fuma e bebe é ainda maior. Então, melhor prevenção, parar de fumar e beber o mínimo possível, tá? Moderadamente. Sempre moderadamente. Outro, como eu falei um pouquinho antes, o HPV. O que é que a gente está percebendo? Que antigamente a gente dava o diagnóstico por quem, geralmente é o tempo. Quanto mais eu bebo, quanto mais eu fumo, maior a minha probabilidade. Sim. A gente via os casos em pacientes mais velhos, depois de 50, 60 anos. Mas hoje em dia a gente está vendo casos de câncer de cabeça e pescoço com menos de 50 anos, antes dos 45 anos, que se deve ao HPV. Mesmo em pacientes que nunca fumaram, que não bebem, enfim, por conta do HPV. Então aí, como é que a gente faz para diminuir o HPV? Primeiro, vacinação. Então, a gente tem vacina aí para os meninos e para as meninas. O HPV não protege só, ou não gera só um câncer de cabeça e pescoço. Câncer de colo de útero, câncer de canal anal, câncer de pênis, câncer de vulva, câncer de vagina. E a vacina pode diminuir a possibilidade de ter todos esses tipos de cânceres, inclusive de cabeça e pescoço. Sim. E a gente vê uma prevalência maior em câncer de orofaringe, de amígdala, né? De base de língua, além do sexo sem camisinha. Então, se a gente tivesse como é que a gente previne câncer de cabeça e pescoço? Não fumando, diminuindo o uso de bebida alcoólica, vacinação e usando preservativo em relação sexual, né? Não tô só, na verdade, nem prevenindo só câncer de cabeça e pescoço, mas eu estou prevenindo várias outras doenças. Isso mesmo. André, quem quiser mais informações, como é que pode ter acesso a você? Tem o Instagram, né? Vamos compartilhar com o pessoal. Tem o Instagram, é DRA_André_Oliveira, tá? Trabalho na MedRádios. E aí vou só fazer um gancho, porque de fato é um tratamento multidisciplinar e a gente precisa ter toda uma equipe de oncologista, de radioterapeuta, de cirurgião, de nutricionista, enfermeiro, psicólogo. Então, de fato, a gente consegue dar e oferecer tudo isso para os pacientes. Eu trabalho na MedRádios, estou lá todos os dias, então é muito fácil me encontrar. Muito bem, obrigada pelas suas informações. E a gente torce para que o pessoal de casa aí, ó, se previna, né, se conscientize e evite ao máximo essa doença. E é claro, também sempre, se possível, esteja aí fazendo os seus check-ups nos médicos, né? Bastante importante também para se prevenir. Muito obrigada, tá, pela sua participação mais uma vez. Obrigada, Bom dia, maravilhosa. Tchau. Você que está aqui ligadinho com a gente não vai sair daí, porque para a gente fechar o nosso programa, nós vamos falar sobre as crianças. Elas também sentiram, né, um pouquinho aí essa mudança toda que a pandemia trouxe. Provavelmente, né, também as aulas irão voltar em agosto e a gente fica aí se perguntando, né, gente, como que vai ser para eles, né? Como é que eles vão se readaptar ao que era, né, o novo normal. Já já nós vamos falar sobre isso. Não sai daí.